vocês estão entrando no curso médico agora, eu acho interessante a gente ver onde é que a gente se situa dentro desse contexto, dentro desta profissão que foi uma das primeiras a surgirem na história da humanidade, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, ali a imagem do xamã, um elemento da medicina primitiva, como ela é chamada, e que até hoje existe. Então existem ainda as tribos indígenas, ainda existem os povos chamados primitivos, né, dentro da nossa cultura, que na verdade a gente chamaria de medicina tradicional pelo termo antropológico. Então eles fazem medicina tradicional. A medicina de hoje é a medicina científica, que não é a tradicional. Então assim, esses povos ainda existem. Acho que todos vocês, principalmente quem é daqui da Bahia, já deve ter passado por uma rezadeira, por uma mãe de santo, ou um filho, ou algo parecido, ou aquela avó que prescreve aquele chá, benzido de mal olhado. Então, assim, faz parte da nossa cultura esses elementos que são elementos bem iniciais da medicina no mundo. E aqui o símbolo da medicina, né, o caduceu com a serpente, que na verdade é um símbolo grego que surgiu ainda na Grécia Antiga, e não é aquele símbolo da medicina que muitos utilizam com aquelas duas asas. Ali é um símbolo, na verdade, do comércio. Ali foi aquele símbolo moderno da medicina, foi criado pelos americanos já depois da Segunda Guerra, mas este é o símbolo que representa realmente a medicina, e não que ele tem aquelas duas asas que representam o deus Hermes. Bom, dentro do desenvolvimento da medicina, a gente poderia então identificar algumas fases que são fases que marcam, digamos, academicamente a história da medicina. Teria a fase primitiva ou teológica, que é esta que envolve os xamãs, os pajés, os deuses. A fase metafísica ou abstrata, que foi inaugurada pelos gregos. Então, os gregos foram os pais da medicina moderna, no sentido de que eles pararam de acreditar na divindade provocando a doença ou a saúde para cogitar, né, a respeito de um processo que leva o indivíduo a adoecer. Então começou aí a percepção científica da medicina. E depois a fase chamada positivista, que é essa fase científica propriamente dita, que só veio surgir lá depois do período barroco, que a gente vai ver adiante. Bom, dentro dessa questão da medicina, a medicina é uma profissão que envolve basicamente relações. Eu sempre começo a nossa palestra com essa frase que eu acho bastante interessante. Ninguém muda ninguém muda sozinho, nós mudamos nos encontros. Este envolve um grande papel do médico, o encontro dele com seu paciente, o encontro dele com a família, o paciente com o médico, vai ocorrendo um processo de transformação, que a gente sempre espera que seja positivo. Então esses encontros podem ser simples, podem ser profundo, apesar dessa simplicidade, ele deve ser preciso, e é nos relacionamentos que a gente se transforma. Eu acho que todo mundo que está aqui pensando em ser médico está nessa expectativa desses encontros. Vocês já tiveram esses encontros com esses médicos no passado, ou tem ainda por questões familiares, e é nesse processo de encontro e de crescimento em conjunto que a gente vai desenvolvendo o ser médico, né, e o ser paciente. Bom, então, voltando para essas fases chamadas primitivas, né? Então, quem é que cuida da doença? No momento que o ser humano começou a adoecer, sempre existiram pessoas que estavam dispostas a ajudar. Então, a fonte da medicina, na verdade, é o desejo de ajudar ao outro, é o desejo de resgatar a saúde do outro. E aí nós tínhamos os indígenas, e temos ainda os indígenas com seus pajés, os xamãs, que são, na verdade, da região da Sibéria. E esses povos chamados, né, de povos primitivos, sempre teve alguém que se interessou em cuidar do outro. Então, esses xamãs, os feiticeiros, os pajés, eles sempre foram sacerdotes, geralmente aquele indivíduo com maior conhecimento dentro de uma cultura, com maior nível de experiência, e eram capazes de poder aconselhar e poder guiar o outro através de um processo de saúde. Bom, aí
na Mesopotâmia, que já foi assim, uma das primeiras civilizações mais complexas, onde já se surgiu a escrita mais elaborada, as cidades mais desenvolvidas, nós já vemos aí um amadurecimento desse processo. Embora o que acontece, lá 6.000 anos atrás já tínhamos um povo, e esse povo ele tinha uma associação de leis, religião, magia e saúde. Essas coisas estavam muito misturadas. Como estão lá de fato? Né? A gente passou a separá-los, mas no fundo essas coisas estão muito em conjunto. A gente não é um ser que tem apenas a saúde ou a doença e tem a lei separada e tem uma cultura separada. Essas coisas estão muito em conjunto. E através desses povos mais antigos, como na Mesopotâmia, a gente vê que já existiam nessas grandes civilizações leis que regiam a prática médica, a prática sacerdotal. E então, a gente sabe que nessas cidades, eles cresceram lá perto do Nilo, né? Então a civilização mesopotâmica muito próxima da civilização egípcia, e eles tinham o Deus como o Deus da água. A água era um objeto sagrado para esse povo. Então, assim, esses sacerdotes que representavam Deus na terra, eles também exerciam poder de lei e poder de medicina, o poder de curar, o poder de interferir na saúde do outro. Eles tinham grandes estudos, grandes observações, na verdade, quando se mexia nesse bem maravilhoso que eles tinham, que era a água. Então, assim, algumas leis eram muito claras, que a gente vê assim, é como se nascesse a epidemiologia. Não se podia cuspir nas valas. A Mesopotâmia, eles tinham água encanada, era aberta, e tinham esgotos, né, que corriam em áreas separadas. Então, assim, no momento que o indivíduo podia cuspir ou pisar nessas águas limpas, isso eles observavam que poderia provocar doença. Lógico que o que eles associavam? Que o Deus castigou o indivíduo por ter sujado a água. O indivíduo que molhasse os pés nas águas sujas também adoeciam. A associação que eles faziam era que algum Deus puniu aquele indivíduo por ter colocado o pé na água suja, mas aí já vê o poder de observação dos povos em perceber que a água estava relacionada com vários processos de doença. Urinar nas ruas também era proibido. A prática desses sacerdotes já era muito bem estabelecida pelo Código de Hammurabi, que foi um dos primeiros códigos que juntou lei e juntou a prática de uma série de outras práticas sociais. E aí esses médicos que não cumprissem com seu papel já podiam ser punidos, e às vezes severamente. E se ele errou o diagnóstico, ele se atuou de forma inadequada, ele podia ter as mãos cortadas, ter o abdômen aberto. Então as punições eram bastante severas para esses povos, e isso levou essa cultura ainda por muitos séculos adiante na prática médica. Bom, então essas regras de pecado que eles tinham, né, como a gente coloca, era uma visão bastante epidemiológica. Eles não tinham noção de que isso era epidemiologia, não tinham noção de causa e efeito, a noção era divina, mas já era um embrião de uma percepção social. Bom, e o Egito, que estava logo ali próximo a esse povo, foi uma civilização que contribuiu muito ao longo de vários séculos para o conhecimento da medicina. Assim, a medicina no Egito também era exercida por sacerdotes, mas aí já existia uma especialização. Esses sacerdotes já tinham sacerdotes especializados em embalsamar o coração, o fígado, o pulmão, né? Então, com a prática de transformar em múmias, e esses corpos tinham que ser embalsamados e ficarem íntegros durante séculos, já que a crença era que o ser humano ia ressuscitar e utilizar aquele corpo para voltar à vida. Então, eles tinham que preservar muito bem. Isso possibilitou, sem querer, um estudo de anatomia. E isso é curioso porque foi o único povo antigo que possibilitou abrir corpos humanos. Então, os outros povos antigos todos, o corpo era sagrado, e tanto que na nossa civilização só possibilitou fazer análise de corpo humano lá pelo século XVII, pelo século XVIII. Mas até então eles podiam fazer a abertura porque era sagrado, a religião possibilitava. Então eles puderam fazer uma medicina baseada em um corpo que eles podiam conhecer. Então foi o único povo da Idade Antiga que conhecia a anatomia, realmente a anatomia no ser humano e não em animais como eles faziam em outras civilizações. Existiam alguns médicos que eram populares, então médicos que tratavam a população, que não tinha muito recurso, e os médicos sacerdotes que eram mais para os povos que tinham mais recursos.
Então, esse conhecimento que eles deixaram escrito da anatomia, isso possibilitou, quando os árabes invadiram o Egito, quando os árabes foram para a Europa, levar todo esse conhecimento de anatomia para uma série de religiões durante séculos, que foi um fruto deles. Além de que eles pesquisavam muito sobre ervas e medicinais e tratamentos alternativos, né, para a gente hoje. Na época era o tratamento que se dispunha. Bom, aí vem a Grécia, né? Então a gente fala que é na Grécia que se inaugura uma outra forma de pensamento. Com a Grécia primitiva, era muito semelhante ao Egito, mas com o desenvolvimento do pensamento grego, começaram a tirar a ideia de um Deus provocando a doença, de um malefício divino provocando uma doença. Então começou a se perceber essa correlação entre um nexo causal, doença e um nexo causal que estaria levando aquele indivíduo a padecer de algum problema. Então esse pensamento, que é chamado pensamento metafísico, embora tenha tido uma fonte mística, então aqui nós temos a figura de Asclépio, e ninguém sabe ao certo se Asclépio existiu de fato ou não, já que sabe-se que Asclépio, ele era filho de uma mortal, e com um deus, né? Então Zeus era um dos possíveis pais de Asclépio. E ele foi criado pelos Minotauros. Né? Então, assim, será que esse indivíduo existiu ou ele era um médico tão maravilhoso que terminou se tornando um semideus? Os pesquisadores não têm certeza da existência real ou se ele foi fruto de toda essa percepção mágica primitiva ainda da Grécia. Mas depois disso, nós tivemos então Esculápio, que ainda foi ligado à medicina científico-religiosa da Grécia. Mas aí veio alguns outros filósofos que puderam trazer um pensamento mais concreto da percepção do mundo, na verdade, não foi só da medicina. Então, Hipócrates ele é considerado o pai da medicina, mas ele não foi o primeiro a fazer inferências sobre a saúde de uma forma lógica. Ele apenas não, que é muita coisa, ele escreveu muito. Então, assim, é um dos poucos filósofos que tem escritos e a gente pode ainda ter acesso à literatura de Hipócrates. Então, você vê Hipócrates atendendo um paciente, ele descrevendo como ele chegou até a casa, se na frente da casa tinha uma vala, se tinha esgotamento, se dentro da casa tinha um odor característico, ele descreve até a chegada do leito. É muito bonito você ver a descrição de um atendimento médico de Hipócrates e ele pôde, a partir dessas observações, criar alguns termos que a gente usa até hoje. Então, termos como convalescência, epidemia, endemia, período agudo e crônico da doença, tudo isso foi pensado inicialmente já por Hipócrates. E a gente até hoje utiliza essas nomenclaturas. Então, assim, ele criou o Código de Ética Médica, que o nosso Código de Ética até hoje é baseado no Código de Ética de Hipócrates. Ele só não tinha a percepção ainda tecnológica, né, que hoje a gente tem regras que embasam a pesquisa científica, e ele obviamente não tinha. Mas a base da ética médica foi criada por eles. Mas tivemos também lá Platão, Aristóteles, que também tiveram uma atuação médica importante na época. E eles tinham um pensamento bastante lógico. Então, o que se inaugura aqui nesse período é a lógica começando a separar a religiosidade do processo de adoecer e do processo de viver do ser humano. Bom, aí paralelamente vêm os romanos, né? Então, que estavam lá e depois invadiram a Grécia. Lembrar que assim, os romanos, a maioria dos médicos romanos eram na verdade escravos gregos. A medicina em Roma, na fase inicial de Roma, era muito pobre, era muito ruim. Era um povo altamente bélico, um povo altamente voltado para a invasão, para a guerra, como você sabe, lembra muito um determinado povo que a gente tem até hoje. E eles não eram muito voltados para coisas filosóficas, e a medicina tinha uma base muito filosófica. Então, quando eles invadiram a Grécia, eles transformaram os gregos em escravos, e muitos desses médicos que se tornaram os primeiros médicos de Roma. Então, só muito depois que eles conseguiram desenvolver uma medicina própria para as suas guerras. Então, a medicina romana, quando ela se desenvolveu, foi muito voltada para a medicina militar.
Eles precisavam ter boas técnicas de recuperação dos seus soldados, já que eles viviam lutando o tempo inteiro. Então, um legado que Roma trouxe para a medicina de alguns séculos depois foram com as técnicas cirúrgicas de amputação, de estancar sangue. Existiam algumas metodologias que se usavam na época de um ferimento, se jogava óleo fervente sobre ele para se cauterizar, para se impedir o ferimento. E eles viram, através de observações, eles criaram os primeiros processos observacionais, de que essa não era a melhor forma. E quem foi que viu isso? Galeno. Galeno, que também foi um outro pensador que influenciou a medicina durante muitos séculos, ele começou a ver que se ele botasse plásticos de ervas, de plantas, de flores sobre aquele ferimento, a cicatrização era mais rápida. Então talvez o primeiro estudo randomizado da história da civilização surgiu a partir dessas observações de Galeno. Então, vamos dividir um grupo e observar como é que esse grupo evolui e como é que esse outro grupo evolui e ver qual é o resultado disso. Então, isso já foi fruto, logicamente, desse pensamento grego. Então, Galeno também realizou vários estudos da fisiologia animal. Ele possui uma grande influência teológica, porque Galeno, ele influenciou Roma num período que Roma estava se tornando cristã, e ele admitia a influência religiosa na medicina. Então, o que aconteceu? Pensadores como Galeno, como Hipócrates, como Platão, influenciaram toda a medicina da Idade Média, porque eles possibilitavam que a igreja utilizasse eles como um argumento da existência da religiosidade. Então, não se admitiu durante muitos séculos que ninguém dissesse algo contra o que Galeno ou Hipócrates havia escrito. Tem um filme interessante que vocês já devem ter visto, O Nome da Rosa, que quem não assistiu é muito interessante, ou tem um livro também, e que tem um momento que a igreja diz: ninguém pode discutir o que já foi escrito antes. Então, assim, durante toda a Idade Média, só podia se cogitar sobre o que já foi escrito, não se pesquisava, não se podia mudar, aquilo era imutável. E por que Galeno era imutável? Galeno era um religioso. Então não se pode não se poderia deixar a possibilidade de alguém vir e desfazer de toda aquela estrutura que já estava comprovada, entre aspas, daquela realidade religiosa. Eu não sou contra a religião, gente. Eu vou falar algumas coisas como um advogado do diabo, na verdade. Então não é que eu sou contra a religião, mas a religião muitas vezes dificultou o desenvolvimento científico em vários momentos, né? Então nada contra as religiões. Os bizantinos, que aí foi um povo também que floresceu, foi uma grande civilização, eles já voltaram um pouquinho atrás do que os gregos avançaram. Porque os bizantinos, principalmente os bizantinos, depois que eles foram invadidos pelos romanos, eles levaram uma informação cristã também lá pelo ano de 313. Foi o momento que mais floresceu as cidades, né, bizantinas. Então eles eram muito dogmáticos. E nesse pensamento dogmático, o pensamento científico não predominava. Então voltou-se a um pensamento religioso muito grande, muito influenciado pela Igreja Católica. Eles lutaram contra os chamados feiticeiros e os pensadores da química da época, né? Então os alquimistas que surgiram nessa época eram considerados como pessoas pagãs e feiticeiras, então essas atividades foram proibidas. E uma coisa que dificultou o desenvolvimento da medicina também foi a higiene, porque com o pensamento cristão muito forte, só a alma era valorizada, o corpo não podia ser valorizado. Então, se o corpo não podia ser valorizado, consequentemente ele tinha que ser desprezado. E aí veio, junto com isso, tirando o hábito de tomar banho, as roupas não eram tão importantes, e isso facilitou muito a contaminação, a proliferação de várias doenças. A higiene não era uma coisa tão importante, porque o que interessa é a alma. Só um pouco depois que foi dada importância ao corpo, quando eles saíram da região e já invadiram também as regiões do Egito e da Grécia, e aí puderam absorver um pouco mais desse pensamento científico dessas civilizações que já tinham uma história mais filosófica, mais científica, e aí puderam modificar um pouco mais. Sim, voltando aqui essa tela, ali é a imagem de um hospital bizantino. Assim, você vê que é uma grande área de um grande hospital, e nesses hospitais se abrigava até 7.000 pessoas.
Agora, quando a gente fala em hospital, não é o conceito que a gente tem hoje de hospital, né? A palavra hospital vem de hospitalidade. Então, eles tinham nesses ambientes pessoas que não tinham casas, mulheres viúvas, homens desabrigados, leprosos, pessoas que viviam à margem de uma sociedade. Então, eles abrigavam todos em um lugar só, incluindo pessoas doentes. Então, tem vários relatos curiosos que a gente vê que aí já nasceu a infecção hospitalar. Grandes epidemias que matavam grande número de pessoas e que, obviamente, eles não tinham noção de que existiam bactérias ainda nesse período. Muito embora Hipócrates acenou com essa possibilidade lá na Grécia Antiga. Ele percebeu por o ciclo da cólera, Hipócrates descreve todo. Ele não sabia que existia bactéria, mas ele conseguiu detectar qual era o ciclo de contaminação da doença como a cólera, ou como a peste bubônica, por exemplo. Então, eles tiveram esses grandes hospitais, os cuidados médicos foram se intensificando um pouco depois. Então, tem até o Cosme Damião, que na nossa cultura tem um caruru, né? Foram médicos bizantinos e que depois eles foram expurgados da igreja porque eles contrariaram o que a igreja acreditava. Então, durante um bom período, eles não deixaram de ser santos porque eles lutaram contra os dogmas, porque eles acreditavam na doença enquanto físico e não como algo que vinha de uma religiosidade. Bom, aí vem um capítulo que pouco fala na nossa cultura, que é a expansão do povo árabe. A grande contribuição que o povo árabe teve sobre a nossa cultura e que hoje a gente fica pensando apenas nos árabes apenas como xiitas, né?